acting up too fast, yeah. Putting all my eggs into the basket. Acting up, but it's a habit. But believe me, you foresee me, and it ain't easy to be pleasing me. So give me a minute to work out how I've been feeling. I said I did, but I didn't. The story's still being written. You got no clue, this is killing me. This how it's supposed to be. Confusion running through me so endlessly. It don't seem so logical to decide that you're everything I need. I'm trying to keep me cool, but don't you see? I got a big mood for you, for you, for you. I don't know what to do about you, about you, about you. I got a big mood for you, for you, for you. Bom dia, pessoal. Já preparei aqui meu café de hoje. Tá um frio daqueles. Essa noite fez muito frio. E tô aqui começando o meu dia. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Deu pra perceber, né, que tá tão frio que a neve não derreteu ainda. Então, assim, o que ficou tá quase congelado, né? Então, essa neve que vocês veem lá em cima, como quando ela caiu, tava muito úmida, sabe? Bastante umidade. E agora tá muito frio, ela acabou congelando. E esses dias acordamos com muito nevoeiro, né? Ixi, gente, tô sem casaco. Vim aqui fora pra mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir perceber nas árvores lá em cima. Se vocês vão perceber que não nevou, né, essa noite, mas devido à umidade, né, fica assim aquela geada, às vezes no mato fica congelado. E agora eu percebi, ó, hoje, ó, que as árvores, apesar de ter ainda nevoeiro, já tá talvez indo embora, não, pra lá tem mais. Você dá pra perceber que ainda tá meio branquinha, sabe, do jeito. Ó, não sei se vocês conseguem perceber que embaixo tá mais verdinho e em cima tá mais branco. Vou tentar dar um zoom pra vocês verem, ó. Tá assim, tipo congelado, sabe? Eu acho que foi devido ao sereno, umidade da noite. E aí, como tá muito frio, congelou. As árvores estão bem branquinhas, principalmente a parte de cima. Ó, dá pra perceber que tem umas embaixo mais verde e em cima tá mais branco. Aí, a mesma coisa do outro lado, lá da floresta. Tá vendo? Ó, como tem nevoeiro ainda. Você olha lá mais longe. Eu tava falando até com o tio do meu esposo ontem, né? Que ele falou aqui não tem sol, cadê o sol? Mas se você sobe nas montanhas, um pouco mais alto, né? O sol tá lá em cima. Aqui embaixo tá nuvens, né? Com muita neblina, nevoeiro e depois embaixo não tem sol. E se você passa um pouquinho mais das nuvens, né? Nas Alpes, que você consegue ver melhor. Tá um dia lindo, 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 sabe? Que nem parece esse dia nublado daqui. Esses dias eu recebi um comentário referente ao último vídeo, né, que eu fiz, que eu falei sobre... falei bem, foi quase um desabafo, né, foi o último vídeo, né, que eu disse que tem um nojo de brasileiro que age daquela forma, né, que eu falei pra vocês, que chega aqui, passa às vezes alguns anos, aprende a língua e depois menospreza os recém-chegados, né? E aí, nesse vídeo gerou um pouco, às vezes, uma polêmica, né? Porque tem gente que parece que vive no mundo da lua, pensa que a vida é um conto de fadas, né? E mesmo sendo bem realística, ainda acaba ofendendo algumas pessoas, né? Mas às vezes são a minoria, sabe? Graças a Deus. Mas aí eu recebi um comentário, e vou até tentar deixar fixado aí, de uma mulher. Ela comentou umas 2 vezes em uns vídeos meus e sempre foi com o mesmo pensamento, sabe? Aí ela assistia os vídeos inteiros e depois dava o feedback dela.
Tô aqui comendo um pedacinho de bolo de mandioca, o último. É outro, viu? Aí essa mulher falou assim, num comentário lá que eu fixei, né? Diversas brasileiras. Não sei como é que eu ainda me surpreendo. Que tem tanta gente ruim, né? E eu acabei vendo, né? Que meu vídeo chegou a muitas outras pessoas. Que bom que chegou nessas pessoas. Relatos de brasileiras do mundo inteiro, sabe? Teve meninas que comentaram da Croácia, teve meninas que comentaram dos Estados Unidos, da França, aqui, Suíça, região francesa, gente que comentou da Itália, eu nem lembro mais de todos os países, relatando o mesmo problema, sabe? Pessoas lá, 20, 30 anos no país e algumas ainda também com dificuldade no aprendizado da língua, né? E aí vem pessoas que não sabem a dificuldade do outro, né? Em aprender uma língua e vem tentar menosprezar aqueles lá, né? Como se ele tivesse nascido falando já uma outra língua, né? E, gente, isso me entristece tanto, sabe? Que bom que essas meninas, eu até fixei lá, eu falei que aqui seja um canal que vocês também, que vocês se sintam acolhidas, pelo menos aqui, né? Já que vocês não foram bem acolhidas pela comunidade brasileira, porque, de certa forma, a maioria é um povo muito desunido, né? Aí, tendo em base esse comentário lá, eu nem falei, né? Eu tô tirando aqui, tirando esmalte, né? Que eu tô fazendo arrumando aqui as unhas já pro Réveillon e já tá precisando, já tem quase um mês que eu tô com essas unhas, eu mesmo que faço em gel, mas com as minhas natural, né, só a esmaltação em gel. E ontem, infelizmente, ainda quebrou aqui, ó. Vou ver o que eu faço aqui, se eu faço um alongamento apenas nesse aqui, porque é quase uma pena, olha, tá do jeito que eu gosto, minhas unhas natural. E às vezes acontece. Enfim, né? Eu ia até andar um pouco na floresta, né? Mas tá fazendo menos 1 grau agora. E eu lembrei que eu preciso arrumar as unhas pra recuperar a dignidade, sabe? Se as unhas estão feitas, o cabelo tá limpo, não quero guerra com ninguém. Tendo em vista o comentário dessa colega aí, né? Que falou pra gente... Não foi um comentário diretamente pra mim, né? Foi um comentário pra todas as brasileiras que tava colocando lá seus relatos, né? De vida, seus desafios, né? Sofrimento, né? Esse luto imigratório, porque querendo ou não é um luto imigratório, sabe? Vocês podem pesquisar, né? Às vezes, assim, aquele luto, aquela dor que não sangra, às vezes é pior, né? Porque você abandona a sua família que tá lá no Brasil, você fica longe das pessoas que você cresceu e às vezes os poucos amigos lá, né? E você vem para um lugar totalmente estranho, às vezes sem falar a língua, muitas das vezes sem falar a língua, então você enfrenta diversos desafios, sabe? Que só quem passa por isso vai entender, gente. Então, provavelmente as pessoas que julgam, fazem esse tipo de comentário, são pessoas que às vezes ainda estão lá no Brasil, não tem coragem de sair nem da sua cidade, sabe? Vive lá na sua zona de conforto. E aí, nem rebati, né? Eu só olhei e falei, sério que eu tô lendo isso mesmo? Sobre viver na bolha, né? Teve gente também que comentou que, uma hora essa bolha que você vive acaba explodindo, né? Se você acaba tendo filhos, crescendo a família e tudo, você sempre vai acabar convivendo, socializando com outras pessoas. Isso é fato, né? Mas enquanto eu puder viver aqui na minha bolha, eu vou viver, sabe? Então, o mínimo de contato possível com brasileiros, né? Nessa comunidade tóxica de brasileiros que vivem, que parece que aquela banda podre vem, sabe, uma boa parte pra cá. Então, acho que por isso que tá tão concentrado esse povo. Mas, enfim, o que eu quero dizer, ela disse que talvez se a gente fosse um pouco mais simpática, receberíamos um pouco de simpatia das outras pessoas, né? Foi a visão dela.
E aí, eu fiquei pensando, será que todas essas pessoas que comentaram, né, sobre a comunidade brasileira, será que eles não são mulheres simpáticas? Será que não são pessoas, sabe, sinceras, honestas, que foram... Será que realmente não foi outras pessoas que excluíram eles, tentaram diminuir, ou tentaram, né, sempre esse coisa de competitividade sem fim, né? Com base no comentário dela, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Foi uma situação que aconteceu mais ou menos uns 2 anos atrás, talvez, ou menos, talvez pouco menos, 1 ano e pouco atrás. Eu ainda estava fazendo o curso presencial no Migro Club Schule, que é uma escola daqui, né? Na verdade, Migros é uma rede de supermercado, mas eles têm diversas, sabe, aqueles colares, assim, de empresas. E eu estudei na escola do Migros, né? E por sinal é bem caro. Mas ainda é uma das mais baratas, né? Quer dizer que tem outras mais caras. Que eu estudei lá nessa escola e, querendo ou não, eu acabei conhecendo alguns brasileiros, né? Teve uma brasileira que eu conheci em específico, foi uma situação, né? Foi nesse caso, né, que eu lembrei dessa história quando eu estudei lá eu tava escola de alemão, né? E aí eu conheci uma brasileira, e aí querendo ou não, a gente acaba se apresentando na sala, né? A professora, uma das primeiras coisas nas aulas, no início das aulas, é perguntar de onde você é, e aí você se apresenta. Então todo mundo já vai estudando, sabendo quem é você, de onde você é, sabe? E o que você faz, se você trabalha. E aí eu conheci essa brasileira e ela parecia assim uma pessoa normal, aparentemente. Só que foi passando o dia, às vezes a gente sempre conversava, ela vinha, parecia simpática a princípio, e vinha na hora das pausas, né, nos intervalos, vinha onde eu tava, conversava, perguntava de onde eu era. E aí foi passando os dias, as semanas, a gente foi conversando lá na escola, né? Se tornamos assim um pouco, digamos, colega de classe, né? E aí eu soube, né, que ela tinha uma filha, acho que mais ou menos a filha dela tinha uns 3, 4 anos por aí. E aí eu pensei, deve ser uma pessoa legal, né? E fui simpática com ela. Como a mina disse, né? Seja simpática para você receber simpatia. E aí, passou os dias, né? A gente às vezes acabava tentando marcar algum encontro e tudo. E aí uma vez a gente foi ainda se não me engano, foi em Basel. Marcamos um dia, né, pra fazer um encontro. E foi um desastre, né? Porque ela dizia que sabia onde a gente ia. E aí a gente tentou ir para tipo, era um festival que ia ter na beira do lago. Aí ela disse, tá tendo esse festival hoje, vamos. Aí chegamos lá, não tinha esse festival. Ela deve ter lembrado, né, que teve esse festival alguma vez e não teve de novo, né? Talvez no ano seguinte. E aí chegamos lá, não tinha, eu tava sem internet, fiquei incomunicável. E é muito ruim, porque eu sempre compro meu ticket, né, do trem pelo aplicativo, né? Então, foi assim, bem desastroso, sabe? Porque a gente devia ter pegado um trem pra chegar lá no centro e ela falou, não, é pertinho, vamos andando. Menina, e foi muito longe, a gente foi andando. E aí meu pé tava doendo. E ela tava com a filha dela ainda, né? Empurrando o carrinho, assim. E eu percebi que ela era muito esse tipo de pessoa, assim, meio doida, sabe? Parece que vive no mundo da lua. O sinal parava e ela queria continuar com a menina. Eu falei, não, menina, não vai agora. Tinha que quase cuidar dela como se fosse uma criança, mas ela já era mãe. E aí, daí eu já fui achando um pouco estranho, tipo assim, gente, que mina doida. Aí eu depois dei outra chance, tive a infeliz ideia de convidar ela para passar uma tarde lá em casa. E ela veio, trouxe a filha, e aí fiz ainda um salgadinho lá, fiz bolo, né,
compartilhamos lá uma tarde junto, lá em casa, no último apartamento. E, gente, eu sei que ela veio, era cedo, era tipo 1 da tarde, por aí. E aí passou a tarde, ficamos lá, aí assistimos um pouco filme, conversamos e tal. E acho que meu esposo também estava em casa, mas ele estava trabalhando home office, né? Então ele ficava no escritório. E ele foi, né? Se comunicou e tal com ela, foi gentil, né? Também com ela. Ele sempre é bem receptivo, né? Se a gente tem um convidado, se eu quero convidar alguém, nunca seria essa pessoa assim que não gosta de receber visita. Pelo contrário, ele gosta do fuzuê, da bagunça, né? E aí, gente, deu 6, deu 7 e ela não ia embora. E meu esposo querendo descansar, né? Que geralmente, fim do dia, né? Você quer relaxar um pouco, assistir um pouco TV e tudo. E a menina lá tava assistindo os programas de desenho. E aí, sabe assim, quando aquela visita já vai ficando chata? Foi isso que aconteceu. Gente, e aí eu perguntei, né? Dando aquele toque, né? Que hora que tu vai pegar teu ônibus pra voltar? Tipo, me avisa na hora que tu quiser pegar o ônibus pra voltar. E aí lá, tá bom. Aí depois, aí conversava e foi dando 7, 8. E aí 8 já tava dando 9 da noite. E eu comecei a ficar preocupada. Gente, será que ela vai querer dormir aqui? E eu já percebia pela cara do meu esposo, né? Que ele já tava cansado, já queria dormir. E a menina lá, sabe? Não se tocava na sala. E com a filha dela. E a meninazinha brincando, né, com energia. E aí até que ela falou, não, vou ligar pra minha mãe, vou perguntar se ela pode vir me buscar. Aí tá bom. Aí ela deu a localização pra mãe dela, que a mãe dela, quase toda a família dela mora aqui, né? E ela deu a localização lá pra mãe dela, e a mãe dela disse que ia buscar ela. Gente, a mãe dela foi chegar lá em casa, era quase umas 10 ou mais de 10 da noite. E ela nem encontrou, não conseguiu encontrar a casa com o GPS. Aí a gente teve que ainda tive que ir andando na rua principal, né, na outra rua de casa para levar ela lá. A mãe dela disse que tinha conseguido estacionar, né? Aí beleza. Aí depois desse dia eu falei nunca mais. Porque né, uma coisa assim, você ser gentil e como que diz, simpática e convidar a pessoa, e outra coisa, a pessoa assim, sabe, não se tocar, não saber a hora de ir embora. E eu sou uma pessoa assim que eu odeio ser inconveniente e às vezes eu esqueço que tem pessoas que não têm esse senso, sabe, essas coisas. E aí ela sabia que eu era confeiteira. Não parou a história por aí, não. A gente continuou indo pra escola, aulas e tudo. Aí, o que ela pediu? Pra mim fazer coxinhas pra ela. Porque ia ter o aniversário da mãe dela e ela queria levar coxinhas pro aniversário da mãe dela. Aí eu falei assim, beleza. Não trabalhava mais com isso, né, aqui. Mas eu sabia fazer e eu falei, por que não? Posso ajudar ela, né? Mas eu cobrei ela por isso, não foi de graça. Aí eu cobrei, fiz lá um preço pra ela, marcamos o dia, marcamos a hora, nem cobrei a entrega, não cobrei a entrega, meu esposo que foi lá me deixar e tudo. Falei, eu vou cobrar só o preço do trabalho, né, do serviço. Gente, eu cheguei lá na casa dela, ela não tava. Aí, fia, depois disso, aí eu bati lá e acho que tinha lá uma parente dela na casa. Aí eu perguntei, cadê a fulana? Aí ela disse assim, não tá no supermercado. Aí eu falei assim, mas como assim? Que ela agendou pra esse horário pra me entregar aqui as coisas, né? E ela falou assim, não sei, ela talvez vai demorar ainda, né? Tá bom. E eu fui e deixei lá as coxinhas, os salgadinhos, né? Teve aula, na outra semana a gente se viu, né, na escola. E aí ela não me pagou, né, porque ela não tava lá, mas aí eu falei, bom, eu já
vou deixar aqui, talvez depois ela, na escola, ela me dá o dinheiro, né? Confiei. Só semana, aí eu falei assim, fui lá na tua... Aí mandei mensagem pra ela, né? Olha, fui lá entregar, tu não tava, a gente agendou tal horário, você não está, bom. Depois te dou o dinheiro, tá bom. Aí teve a outra semana que a gente se viu, aí ela já me viu, já falou assim, já deu desculpa, nem trouxe teu dinheiro. Não trouxe teu dinheiro. Eu disse, amanhã eu trago. Falei, tá bom. Gente, daí foi só piorando, sabe? Aí no outro dia, vi ela e falei assim, oi, tudo bem? E aí? Mulher, esqueci de novo o teu dinheiro. Isso foi passando uma semana, 2 semanas. Hoje eu não trouxe nem carteira, acredita? Passando. Um belo dia, acho que já tinha passado mais de mês, que ela não tinha me pagado, eu já tinha até esquecido, né? Que ela tinha me dado calote e sido desonesta, né? Porque eu tenho certeza que o dia que ela marcou pra me levar as coxinhas, ela não estava em casa, ou talvez até estava lá em casa, na casa dela, né? Mas talvez se escondeu ou realmente tinha ido no supermercado. Ela só marcou esse horário já pensando na minha percepção, né? Ela marcou esse horário exatamente pra ela não estar lá e com a intenção de eu deixar o salgadinho. Porque por que eu levaria o salgadinho pra casa? Eu poderia ter levado pra casa e comido, né? Mas eu já tinha tido todo o trabalho de fazer, de preparar, de ir lá deixar de graça. E aí eu poderia realmente ter só levado pra casa e ter jantado com meu esposo, né? Dividido lá, congelado, sei lá. Mas não, eu ainda acreditei, né? Aí o que aconteceu? Ela teve uma briga na casa dela. Passou assim, quase um mês depois, sabe? Passou quase um mês desse ocorrido, né? Ela ainda não tinha me pagado, eu já tinha desistido mesmo, não cobrava. Eu acho que a pessoa sabe quando ela deve, não precisa estar toda hora cobrando. E eu não tava precisando também do dinheiro, né? Pra ficar lá no pé dela o tempo todo. Ei, cadê o dinheiro? Sim, poderia ter feito isso, né? Talvez ela falasse, mulher, tu vai me pagar ou não? Sabe aquela... Eu sou daquele tipo que amigos sim, negócios à parte, né? Aí a pessoa, eu odeio a pessoa que pede um trabalho, pede seu serviço e aí lá na hora recebe tudo bonitinho, bacaninha, do jeitinho que ela queria e depois se lasca pra pessoa, sabe? Não valoriza, não dá dinheiro. Gente, isso acontecia demais comigo no Brasil quando eu era confeiteira e fazia esse tipo de serviço pra amigos, sabe? E nessa época eu precisava, viu? Nessa época eu precisava, eu já passei até por uma humilhação uma vez, porque não tinha nada em casa e eu tive que cobrar a pessoa, né? No fim, acho que foi até minha irmã que foi cobrar, porque ela estudava nessa época, né? E às vezes ela precisava pelo menos de R$2 para ir e voltar para casa de ônibus, porque ela ia para a universidade, né? Então, qualquer dinheirinho que aparecia, a gente já separava o dinheiro dela para ela pegar o ônibus, ou às vezes para pagar a apostila, né? Da universidade. E aí foi uma humilhação que nunca vou esquecer, sabe? Claro que se eu não precisasse do dinheiro, a gente não teria ido lá cobrar. E aí o que aconteceu? Ela uma vez me ligou, mandou mensagem, e eu não acho que ela mandou foi mensagem. Tentou me ligar, eu não atendi, porque eu já tava meio assim com ela. Depois mandou mensagem dizendo que teve uma discussão com a irmã, que ela morava de favor na casa do padrasto. E o padrasto dela tinha vários apartamentos, né? E um desses apartamentos ele cedeu para ela morar com a filha. E aí depois tinha a casa dele e tinha outros, né? E ela já tinha me falado que ele tinha dado 1 ou 2 meses para ela desocupar o apartamento, porque acho que ela não tava pagando, não tinha dinheiro, não tinha pretensão de procurar um trabalho, e ele acabou se arrependendo, pediu para ela vazar. E é tanto que ela até perguntou, né? Pediu pra me ajuda a encontrar um apartamento. Mas no final nem tinha dinheiro pra pagar, né? Claro que ela não conseguiu alugar um apartamento. Aí depois... E a mãe dela morava do lado, era quase vizinha dela, né? Ela brigou com a irmã dela tava na casa dela e elas brigaram
foram mesmo aos murros, né? Agressão física. E depois a mãe, ela acabou chamando a polícia, foi o maior barraco lá. E ela me explicou lá. E perguntou pra mim, eu posso dormir na tua casa? Eu e minha filha, posso dormir na tua casa? Ela falou, não quero ficar aqui. Aí eu fui e depois eu nem comentei, né? Deixei um tempo, aí depois passou outras horas, ela mandou mensagem de novo, insistindo. Tipo, por favor, deixa eu ficar na tua casa. Mesmo que lá nosso apartamento era grande também, né? Não tão grande como aqui, mas nós tínhamos 3 quartos, né? E tinha um quarto de visita e ela já sabia. Aí ela ainda falou assim, com humildade, né? Eu durmo no sofá. Nem se preocupa, que eu durmo no sofá. E eu disse não, né? Eu vi que ela tava insistindo, ela tava quase que contando com essa chance ou possibilidade, não sei o que passou na cabeça dela, e a gente nem era tão íntima assim pra ela pedir pra dormir lá em casa. E eu neguei, eu falei, não, eu não moro sozinha, sabe? Eu sou casada, aqui eu não posso fazer só o que eu quero, né? Tenho meu esposo, eu preciso sempre falar, conversar com ele. E óbvio que eu não queria, né? Sabe? Antes que venha o chato de plantão e diga, você devia ter dado uma dormida para ela, você deveria ter ajudado ela, você deveria ter acolhido ela, né? Isso seria mais humano, tadinha, com a filha, né? E aí, para essas pessoas que eu sei que vão comentar isso aqui no vídeo, tem uma frase que eu sempre ouvi quando era criança, inclusive até meu pai sempre falava, né? Nessas situações. Tem dó de vagabundo, vai pro lugar dele. É até um pouco grosseiro, mas só depois que eu passei por determinadas situações, eu entendi essa frase e fez total sentido. E eu não faço mais isso, sabe? Se a pessoa tá lá passando uma situação e não é problema meu, sabe? Eu não vou me meter. Caso de família, sabe? Aquelas coisas, sabe? Eles brigam, eles se matam, eles se batem e tudo. No outro dia já estão se falando, porque é família, não importa o problema, vocês sempre vão voltar a se falar, vão sempre ter esse laço de união, né? Eu não me meto em coisa de família, né? Diferente se ela, por exemplo, fosse casada e tivesse lá um problema com o marido, como já aconteceu alguns casos desses que eu conheço, e o cara tá bêbado ou tá drogado dentro de casa e quer agredir a mulher, quer matar a mulher e tudo, e às vezes a pessoa não tem um lugar pra ir, né? Precisa chamar a polícia, precisa de uma noite, pelo menos, pra pessoa ficar ali, um abrigo seguro. Isso jamais eu negaria pra alguém. Mas não era esse caso, não era essa situação, sabe? Ela tinha brigado com a irmã dela. A irmã dela tava na casa dela e ela queria sair, queria ir embora. Por que ela só não mandou a irmã dela embora? Sabe? Por que ela não foi dormir na casa da mãe dela, lá do lado? Não, gente. Aí depois disso foi assim um ponto final, sabe, da história. E eu falei que não, que eu não ia aceitar ela lá em casa, que em breve eu já ia receber minha mãe. Minha mãe estava chegando no fim do mês para passar o inverno, o Natal, uma parte do inverno com a gente, né? E eu falei que infelizmente não tinha lugar, espaço para ela, né? Aí foi quando ela disse, não, mas eu posso dormir no sofá e tudo. Eu falei, não vai rolar. Sinto muito, mas não vai dar. Sabe? Fui honesta com ela. E, gente, eu percebi, pouco tempo de convivência com ela, eu percebi, se eu tivesse aceitado, até hoje ela tava dormindo aqui no sofá de casa, sabe? Pessoas assim, desonesta. Aí depois passou uns dias, eu acho que a mãe dela até soube, mandou uma mensagem pra mim perguntando se ela tinha me pagado os salgados. Eu falei, não. Aí ela falou, me dá o número da tua conta que eu vou mandar o dinheiro. Aí eu mandei, né? Então, no fim, quem dá as contas, pelo menos a mãe dela, devia já saber o jeito doida que ela era, né? E mandou o dinheiro pra mim. Mas ela mesmo não me pagou. Pelo menos recebi o dinheiro da mãe dela.
que era presente pra mãe dela, né? Mas no fim, quem acabou pagando foi a mãe dela. Então, gente, como que eu vou ter uma pessoa... Vou colocar uma pessoa dentro de casa que nem a família quer? Não, gente, vocês não pode ser assim não também, né? Ser legal, mas também não abusa, né? E aí daí veio quando essa mulher falou, né? Sejam mais simpática, que talvez as pessoas vão ser mais simpáticas com você. Não, filha. Aquela frase, se você é bonzinho demais, você só se ferra, sabe? Você só se lasca, porque as pessoas pensam que você é legal e começam a querer abusar de você, querer abusar da sua simpatia, sabe? Então, gente, já aconteceu, eu tenho pouco tempo em Suíça, mas já aconteceu, assim, tantos casos comigo, com pessoas próximas que eu conheço, que daria, assim, para escrever um livro, fazer, assim, uma novela, sabe? Então, não, eu acho que nem sempre é questão de não ser simpático, sabe? Se você é legal, você é gentil uma vez, a pessoa, ela às vezes já pensa que você é idiota, quer ir, sabe, quase na sua cabeça. E eu não concordo com isso, que se você é simpático, a pessoa vai te dar. Não, acho que cada um dá o que tem, sabe? Eu dei o que eu era, fui do meu jeito, sabe? Então, hoje em dia, foi um dos motivos, né? Porque antes eu tinha a ideia, né? De abrir um negócio aqui no ramo da confeitaria. Até iniciei um projeto, mas eu acabei desistindo exatamente por esse motivo. Porque muitos sabiam que eu era brasileira, então muitos brasileiros às vezes vinham atrás de mim. Eu ainda tentei trabalhar, sabe? Tava começando. Ainda em casa, mas eu já tinha uma logo, já tinha um nome, tinha uma página, tinha todo um cardápio muito bacana, e acabei desistindo exatamente por brasileiro. Eu falei assim, não, meu público maior, eu não quero que seja brasileiros, porque eu conheço, eu já trabalhei muitos anos no Brasil, eu sei como os brasileiros são. Eles vão achar caro, eles não te valorizam e no fim ainda sai falando mal, sabe? Você faz as coisas exatamente como ele fez, aí depois eles vão achar um defeito ali e, sabe? Não fica só pra você talvez dar o dinheiro de volta, mas ele depois já comeu toda a comida, depois quer o dinheiro de volta, ou às vezes nem te paga, então não. Eu falei, se eu abrir um negócio aqui, eu não quero que seja concentrado pro ramo, assim, dos brasileiros. Eu prefiro atrair outro povo, sabe? Ser mesmo totalmente só o profissional. Tenho aqui meu produto, esse é meu valor. Tenho aqui, né, já eu sei da qualidade do meu produto. Então, você decide se você quer ou não. Então, ultimamente é assim, né? Por isso que eu desisti e acabei indo para outro rumo. Mas eu ainda tenho muitas ferramentas, coisas que eu comprei, artigos de confeitaria que nunca nem usei. Mas talvez mais pra frente, se o canal crescer, eu sei que tem muita gente que gosta de cozinhar, tem muita gente que gosta de confeitaria, tem muitas confeiteiras que me seguem, então talvez lá mais pra frente, talvez eu arrume, né, faço uma rifa, um sorteio, alguma coisa assim pra me desfazer um pouco dessas coisas de confeitarias, né, que a maioria nunca nem usei, tá, às vezes no plástico ainda, na caixa, formas, sabe, todas essas coisas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, que eu sei que vocês adoram uma conversa, né, então, o último vídeo que bombou lá da Prima Rica, recebi muitos comentários negativos, falando que a história era minha. E não se preocupe que eu jamais me ofendi com isso, porque eu sei dos meus costumes, eu sei dos meus valores, e eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu não preciso de aprovação de pessoas que crucificaram a pessoa mais perfeita nesse mundo. Então, por que eu vou querer aprovações desse tipo de público, né? Então,
É isso, eu vou ver se eu trago mais notícias. Comenta aqui se vocês querem que eu conte mais essas experiências com brasileiros, dessas comunidades tóxicas de brasileiros que vivem aqui. Comenta aqui se você gostaria que eu trouxesse mais histórias minhas ou de conhecidos, né? Porque sou criadora de conteúdo, eu não acho não deselegante contar a história de uma outra pessoa, né? Isso talvez até ajude outras pessoas a, sabe, saber o que elas vão enfrentar lá na frente ou ter um pouco mais cautelas antes de se relacionar com outros brasileiros. Tchau.